você não tem medo de ouvir opinião alheia e é do time que consegue discordar sem virar um troglodita, bem-vindo ao podcast A Patricinha é a Roqueira. Um programa descontraído onde duas amigas com opiniões e especializações distintas opinam sobre a realidade, os fatos cotidianos e vira e mexe metem o bedelho na vida dos convidados. E o nosso convidado de hoje, nosso primeiro episódio, é o Léo Azevedo, servidor público, servidor dos amigos, servidor da comida fit, que veio falar com a gente sobre o BBB. Produzidas aí, né, com câmera. Cara, fui buscar uma mala dela gigante, assim, ela revolucionou aqui minha sala, trouxe um monte de coisa. Tem uma parede de fundo, uns quadros ali. O trem vai acontecer mesmo, assim, você falou assim, nossa, tô preocupado da branca, eu falei assim, eu nem sei o que eu vou falar. Léo, o que você tá bebendo? Nada. Água. Tem cara de ser atleta, uma pessoa super de bem com a vida, não precisa ficar se embriagando. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Léo, você teve Covid? Eu tive Covid. Eu tive Covid na segunda quinzena de dezembro. Mas você não chegou a internar não, né? Teve febre, não? Só aquele período, né? Porque pra mim foi como uma gripe super forte, sabe? Super forte não, uma gripezinha, uma gripe forte. Parecia mais uma sinusite, na verdade. E aí, foi uma gripezinha, né? Você é atleta. Tido de uma gripezinha ou resfriadinho. A gente pensa que parecia uma sinusite, sabe? Uhum. Tanto que eu tava com alguns dias já, falei, não, eu acho que eu tenho que ir no médico, vamos ver o que é. Eu expliquei os sintomas e tal, eu tô me sentindo assim, parece que eu tenho uma sinusite, tive febre um dia, mas passou. Aí, vamos fazer o exame então, o PCR. O PCR é o do algodãozinho, não? Cara, aquela parada tipo reseta você, né? Tipo um algodão que enfia no seu nariz e te reseta. Segura. É um outro. Cara, foi engraçado, né? Que é um cotonetão, né? E aí, a mulher que fez o meu exame, ela falou, senta aí, levanta a cabeça um pouco. E aí ela, pá! Enfiou assim, que foi lá na alma, sabe? Começar primeiro, né, gente? Eu falei, caralho! Aí na hora que ia falar assim, calma, vamos com calma, ela já tava tirando do segundo. Sacou? E aí, foi foda isso, velho. E aí eu saí da cadeirinha, né? Saí lá da salinha ali. Aí tinha umas pessoas ainda na fila esperando. Cara, ela é foda, viu? Ai. Tadinho, não, porque o Léo é bruto. O Léo é o tipo amigo que é assim, a gente vai pra boate junto e tal, ia, né, Léo? Que agora nem tô indo. A gente ia pra boate junto e tal, ele ia lá, pegava uma água. Aí alguém falava assim, Léo, deixa eu beber um pouco da sua água. Aí ele enfiava a mão no bolso, pegava um canudo pra você. E aí você tinha o seu canudo pra beber a água dele, entendeu? Aí outra pessoa assim, eu também quero. Aí ele tirava o canudo pra outra pessoa. Você tá entendendo? O Léo é um cara prevenido. Muito bem, Léo. Eu já fiz isso. Você sabe se cuidar, eu já fiz Léo. isso, né? Assim, com as meninas até que não tem problema, mas os homens querendo tomar a minha água é foda. Pega aqui seu canudo. Você faz redução de riscos, entendeu? Porque as meninas, pelo menos, você tem uma perspectiva de trocar fluidos com ela em algum momento. Então, um canudo a mais ou a menos, tá tudo bem. Agora, o cara, não. No caso, como era eu ganhava um canudo. Eu não ia trocar fluidos com você naquele momento. Tu ganhou um canudo também? O risco não tem, Ganhei porque o risco é de pra outra pessoa. Eu tava muito fresco, então, nessa época aí, pelo amor de Deus. Tava? Mais do que o normal. Então, Léo, vamos começar aqui o nosso bate-papo. A primeira coisa que eu queria falar era sobre BBB. Você assiste BBB? Vai, seja honesto, Léo. Põe pra fora. Coisa linda. Nada. Kelly, você assiste BBB? Absolutamente não. não, mas a gente fica sabendo. A gente fica sabendo. É inevitável saber BBB no mundo. Teve um ano que eu assinei, agora eu não me lembro qual foi, 2017, não sei. What? Eu assinei, teve um ano que eu assinei. Caraca, aí, tava muito focado mesmo, hein? Eu tava assim, porra nenhuma pra fazer, né? Só pode. É muito desocupado pra ver BBB, sério. E não, muito é sério, mas aí, qual é a motivação pra você sentar e falar assim, eu vou assinar isso? Era tempo sobrando? Era o quê? Qual era a época? Quem eram os personagens? Eu não me lembro. Caraca, Nossa, eu não me lembro mesmo. Me diz um aí que foi mais marcante e tal, na época. Um personagem? Desde que eu assisti?
recordo absolutamente de nada. Caraca, não. O tanto que o negócio foi insignificante pra você. Pra Tipo, você ver o dinheiro. tanto que marca. O tanto que marca a Não, nossa mas aí eu vida. deixo te fazer uma outra pergunta. Em que momento de vida você tava pra você... Você tava num momento de muito estresse? Você acha que você tava precisando... Como tava a sua vida nessa época? Olha, não sei. Acho que talvez um pouco de solidão, ou não? Porque eu acho que quando a gente fica querendo muito observar, né, a vida alheia, a vida dos outros, eu acho que está faltando um pouco da nossa. Hoje minha vida está tão cheia, está tão completa, que eu simplesmente não tenho o menor interesse de saber da vida dos outros. E ainda mais de ver um reality show nesse sentido, assim, igual esse. Ah, Talvez entendi. pudesse ser isso, né? Um pouco de companhia ali, de vida real na minha frente acontecendo. Ah, boto fé. Mas o que você vê, assim, Léo, de diferença do BBB pro Instagram? Porque, assim, sendo bem honesta, eu também não assisto o BBB. Eu assisti a primeira vez, foi a primeira edição, que era muito novidade, que era com o Kleber Bambam, eu acho. Nossa, então foi o primeiro. Foi o primeiro, Essa entreguidade, de amiga. verdade. Os primeiros, né? E o segundo eu assisti o início, porque tinha um negócio lá da casa de vidro. Lembra que ficava uma casa de vidro no meio de um shopping e tal? Eu me lembro. Os primeiros, os primeiros sim. Tinha uma das meninas que ficava na casa de vidro, eu conhecia. Então eu assisti até encerrar esse negócio da casa de vidro. Quando ela não entrou no BBB, eu parei de assistir. Mas aí eu fico pensando, saca? Porque o BBB, ele é meio que o Instagram, só porque é contínuo. Porque a gente entra no Instagram pra ver a vida dos outros também. Só porque a gente vê a vida de A, B e C de formas totalmente aleatórias. Assim. Eu acho um pouco diferente. Os primeiros anos, sim. Os primeiros, sei lá, 5 anos, 6 anos de BBB, era bacana, né? A gente acompanhava mesmo. Eu acompanhei bastante os primeiros anos. Caraca, os primeiros anos, tô preocupado. Eu lembro do Domini, por exemplo. Porque do Omni, aquele goiano do Omni, né? O cara que ficou paraplégico, eu me lembro dele, a Grazi. Fernando. Eu sou cara que remata. Cara. Mas aí que eu acho interessante você falar daquele momento de solidão assim, porque, por exemplo, eu não vejo BBB, entendeu? Eu não me disponho a parar um tempo e assistir. Mas eu fico sabendo e até me interesso quando eu venho com um assunto resumido, entendeu? Agora, por exemplo, é inevitável saber da Lumena, é inevitável saber da Carol com K, não é com C, entendeu? É com K, mas as pessoas escrevem com C. Gente, eu acho tão engraçado. Ela enfatiza. Ela já falou que é com K, velho. Mas aí eu tenho alguns amigos que há muitos anos mesmo acompanham o BBB e são, sei lá, acadêmicos, não sei lá. Aí eles falam assim, Kelly, você tem que entender que isso é a realidade. Você precisa prestar atenção. Eu falo, não, gente, peraí, eu posso saber o que acontece na realidade sem olhar o BBB, entendeu? E eu acho que isso que é a sacada do BBB. Exatamente. Ele é um programa genial. Genial. Porque ele prende a sua atenção num momento de muito estresse que você não precisa pensar. Porque eu também, independente dessa toda a minha fala, se eu sentar na frente do BBB, como é legal você não pensar e só prestar atenção na vida dos outros. E julgar. Nossa, dizer que você fez errado. Julgar é ótimo, vou te falar. Assim, eu não faria daquele jeito. Assim, nossa, que escrota essa Carol com K. Bicho, eu vi lá 97, 98, sei lá. Ela teve um índice absurdo de rejeição. Aí eu fico pensando, cara, nem quem era fã dela deve ter votado nela, ficou com raiva. E eu fiquei meio assim, com dó dela, cara, porque, porra, ela é artista, né? Ela é música, cantora, ela depende de público. Aí ela sai de lá tostada desse jeito. Lascada, como é que vive, né? cara? Eu ouvi algumas notícias, né? Sobre Carol com K. E tudo que... Só por causa do que as pessoas diziam, já parecia que ela era uma escrota, né? Mas eu acho que aquilo ali não é vida real, tá? Eu acho que não é vida real. Porque não se parece com nada que a pessoa realmente viveu na sua vida até aquele momento. Concordo. É um experimento muito louco, na verdade, né? Ficar confinado com um monte de gente que você nunca viu. Isso não é vida real. Quantas vezes essas pessoas fizeram isso? Quantas vezes nós já fizemos isso? Nada. Né? Algumas vezes viajamos com a família e amigos, mas raramente. Então, não é vida real. E
as provas, as coisas que eles colocam para eles fazerem, normalmente induzem as pessoas a fazerem ou a tomarem certas posições ou a comportar de uma forma que, na verdade, mais pela indução que pela própria vontade, né? Eu, por exemplo, se estivesse num jogo de discórdia, bom, eu não estaria num jogo de discórdia, por exemplo. Eu sei que existe esse jogo lá, né? O que eu faria? Eu acho que não é vida real. O que você faria, Léo, se você tivesse lá Olha só. dentro, assim? Eu não entraria, jamais. Só para começar, você viu eu acho que o pessoal coisa, não né? ouve o A áudio Delma do esses Léo. dias... Não escutam o áudio, Léo, gente. Pode falar, Léo, desculpa. A Delma esses dias comentou, né? A Delma falou que a Delma é a esposa de um amigo nosso, sexual coach fabulosa, sensacional. A gente é super fã dela. Ela falou que vai pro BBB a hora que chamarem, né? Claro, lógico. Aí, mas ela tá numa posição lá e tal, tem a ver, né? A profissão dela até pode ser uma coisa interessante para ela e tal. Sim. Agora, eu jamais iria. Se você Mas me perguntar por que hoje, você não iria? porque eu acho que não faz o menor sentido para minha vida. Entendi. Não Você sabe não me por que eu traria não nada iria? de bom. Você sabe por que eu não iria? Porque as pessoas iam cavucar o meu passado. Por isso. Né, Léo? O passado escondendo. Mas Não, Mas real, todo mundo falo assim, real. As Mas pessoas aí iam que cavucar tá, meu assim, passado e eu não ia a gente saber. perceber isso e entender o quanto é difícil em termos de... Porque quando você fala que você não vai fazer alguma coisa, você está pensando em custo de investimento, entendeu? Custo-benefício. E essa ideia de confinar pessoas num ambiente, esse ambiente ser controlado e principalmente vigiado, e a sua privacidade exposta, foi uma sacada genial, mas o Big Brother, se você pensar, é de 1999. Foi quando começou esses booms de reality shows. E eu me lembro muito de um filme chamado Truman, o Show da Vida. Truman, Show da Vida, adoro. Fantástico. Ele é de 98. Mas esse termo Big Brother, ele é de um livro de 1980. O nome do livro é 1984. O nome do livro, aquele de história, 1984? É mesmo? Oscar Wilde. Eu não sabia, não, Isso, é o grande irmão que vigiava todo mundo a todo momento. E a gente tem que entender isso, porque assim, independente de como acontece, se é um produto comercial ou não, você expõe pessoas a um estresse absoluto. Porque aquelas pessoas, elas estão expostas ali. Existe uma maxificação de quem elas são. Então, quando a gente vê cada programa, a gente está vendo como as pessoas se comportam de uma maneira encenada, mas ao mesmo tempo autêntica. Porque elas são elas mesmas, mas de uma maneira intensificada. Então, isso, quando a gente está aqui como espectador, a gente fica avaliando. Nossa, eu dou conta ou não dou conta? E aí cada um sabe o que dá conta, né? Eu não daria conta. Eu acho que eu ia surtar rapidinho, ainda mais que eu tenho um negócio de agradar as pessoas. Eu não gosto de conflito, sou uma pessoa que eu não gosto de conflito, a verdade é essa. Imagina eu no BBB. Primeiro, que as pessoas iam conflitar comigo, eu ia ficar incomodada, eu ia tentar conversar, ia tentar dialogar, até elas entenderem que o que eu tava falando não era aquilo que elas estão imaginando, mas elas querem a treta, entendeu? Porque a treta que faz o espectador ficar colado na frente da televisão. Tem coisa mais legal que treta, gente? Vai! A treta alheia. O pau quebrando, pai! Eita porra! Briga na marcha, pai! Eita porra! Mas é a treta que deixa o pessoal amarrado em novela, Big Brother, essas coisas. A treta, o medo, né? Todas essas coisas. Mas eu acho que no caso do BBB nem tem medo, não. Não, assim, o medo é uma outra coisa, né? Mas eu tenho fugido de discussão, eu tenho fugido de todas essas, de briga, de assuntos polêmicos. Ano passado, eu passei por umas situações, assim, a gente confinado, né? Nos primeiros meses de confinamento ali, você não tá acostumado a ficar em casa, tá em home office. É uma coisa meio estranha, né? Sim. Então, o início eu achei bem difícil. Porque quando você tá longe das pessoas, é como você conversar no WhatsApp, por exemplo, né? Conversar por texto, você não tá cara a cara,
Às vezes a gente é mais exagerado ou mais desrespeitoso do que... Mais corajoso, né, Léo? Mais Fica mais corajoso. corajoso, fica mais abusado, fica mais sem educação, às vezes. Então, eu passei um momento que eu tava me vendo em certas confusões, assim, pô, eu tô mais nervoso do que o normal. Isso aqui não tá, né? Não tá Se bacana. metendo nas tretas, né, Léo? Tava me metendo nas tretas, eu era treta várias vezes. Sacou? Saquei, Léo. Mas você Não, sempre é a esses- treta. O referencial esses do negócios- mundo é sempre você mesmo. Pra mim, né? Mas... E isso é uma questão de você aprender a controlar o que te controla. Porque entender o que te ativa emocionalmente é uma ferramenta essencial de autopreservação, entendeu? Porque você se poupa de algumas coisas. E a questão da treta, eu sempre brinco assim, ó, quem não aguenta bebe leite, entendeu? Você tem que saber aonde você está se envolvendo, o quanto daquilo você realmente absorve e consegue devolver aquilo de uma maneira produtiva, funcional. Então, você se distanciar às vezes e ver aquilo de longe é muito mais fácil. E aí a gente volta ao Big Brother. Porque aquela treta não é sua, entendeu? Você não tem, mas é muito mais fácil opinar do que participar. Porque o seu emocional não está envolvido. Então, é muito mais fácil, sem esse emocional, saber o que deveria fazer, o que deveria ter dito, o que não deveria ter sido dito, o momento de se ausentar, o momento de enfrentar. E eu acho que é isso que é o grande fascínio do Big Brother. Porque você se coloca o espectador como grande Big Brother mesmo. Real. E a gente fica capaz, né? A gente exercita isso na gente mesmo, né? Porque eu não faria isso ou eu faria aquilo. Mesmo com as coisas erradas que acontecem, com os exemplos errados, a gente aprende, né? Verdade. Não, tem gente que aprende, Léo. Então, Tem gente que não. Tem gente que não. Que é tipo o Homer, cara, eu lembro de um episódio de Simpsons, eu não assisto muito não, mas eu lembro de um episódio de Simpsons, assim, muito claro do Homer, ele estava fazendo um teste de laboratório, tipo com ratinhos, né, que é a especialidade da Kelly aqui, entendeu? Psicologia comportamental, ficar brincando com os ratinhos, entendeu? Que eles colocaram o Homer numa câmara, alguma coisa assim, e eles colocaram um donuts, né, que era a fraqueza dele, eletrificado. Então toda vez que ele segurava o donuts, ele levava um choque. Aí, você acha que ele parava de pegar? Não. Ele comeu todos que não é eletrificado, aí foi pegar o último, aí ele ficava lá, É o valor do reforço. A gente tem que entender o quanto de estímulo negativo a gente recebe e o valor desse reforço para a gente entender o quanto a gente pode continuar investindo. Pra você ver que tem gente que não aprende. Mas aí o que é aprendizagem? Porque a gente tem que entender assim, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, ó, o que é ser inteligente? Né? E eu vejo muitos... Tem um Pondé que eu adoro, porque ele bate muito na esquerda, né? E aí ele fala assim, nossa, a esquerda é tão inteligentinha, e eu vejo a mesma inteligentinha na direita. Porque, na verdade, inteligência, independente seja direita ou esquerda, é a nossa capacidade de aprender. E aprender é mudar comportamento frente a algum estímulo. E antes da gente aprender, a gente entra em contato com esse estímulo. Isso que é o difícil, porque a gente vai errar. Porque aquilo não existia na nossa vida. E quando a gente expõe, é que a gente tem a oportunidade, se expõe, é que a gente tem a oportunidade de realmente conhecer aquilo. Seja falar de um Big Brother na vida, ou ver uma aula de metafísica avançada. Caralho. Não interessa, mas o quanto você vai aprender daquilo e assimilar em frente a novas soluções depende de você. Uau! Excelente, caralho. Um experimento que eu vi que eu achei bastante interessante é aquele que ficam mostrando uma resposta errada e aí tem vários atores, né? Sei lá, tipo, mostram um quadro com vários tracinhos. Aí você tem que dizer qual é o tracinho mais curto. Aí tem vários atores que estão ali contratados para dizer que o tracinho que não é mais curto é o mais curto. Aí todo mundo falando, é o segundo, é o segundo. Aí a pessoa sabe que não é o segundo, mas como tem muitas pessoas falando que é o segundo, ela fala,
é o segundo. Errou! Ela sabe, né? Você Mas vê a ela vai pela feição da manada. pessoa. Ela vê na feição, você vê na feição da pessoa que ela sabe que não é o segundo e tal. Aí Mas ela desistiu, uma né? equação. Não, gente, isso eu vejo bastante, meu Deus. E aí, até hoje eu vejo isso bastante. E aí, tipo, uma equação matemática, uma coisa bem simples e tal. Aí qual é o resultado? Aí, na verdade, é 10, mas todo mundo fica 9, 9. Aí o cara olha para as pessoas assim, tipo, 9? Aí, o que você acha? Ele, 9. Mas, sabe que ele tá falando, mas ele não tá aceitando que é 9, mas ele tá falando e tal, que não é 9. Em uma das vezes, esse cara, que é um ratinho, né? Ele fala a resposta certa. E aí, quando ele fala a resposta certa, os atores estão lá pra ficar recriminando ele. Tipo, ele fala, é 10. Pessoal, 10? É louco? 10. Ave Maria, 10. Aí o cara fica constrangido. Aí nas outras respostas, ele dá a mesma resposta do resto da galera. Aí eu fico achando assim, caraca, realmente, esse negócio de manada, você vai com... Não, se eu não me engano, agora posso estar falando abobrinha porque eu não tô lembrando. Posso estar falando abobrinha agora que eu não tô lembrando, mas eu acho que tem um artigo na Constituição que, assim, eu não sei se ele ameniza ou se ele retira totalmente, assim, o peso de quem age por conta de ações coletivas, vandalismo coletivo, esse tipo de coisa. Eu acho que tem um negócio desse, hein? Eu não duvido existir, não. Porque, assim, eu acho que tudo na vida é pensado a partir de fenômenos. E o efeito manada é um fenômeno que existe na natureza. Querendo ou não, é arbitrário, mas ele nos influencia. E é por isso que eu acho que sempre é importante a gente entender os fenômenos, mesmo a gente não concordando com eles, mas é entendendo que aquilo é passivo de agir na natureza, de acontecer na natureza. Mesmo que você não entenda que isso aconteça com o outro, como assim ele fez aquilo? Assim, como ele foi tão burro de tomar essa decisão, ou ir lá e quebrar a loja e sabendo que aquilo iria acontecer? Mas, assim, isso vale até para linchamentos. Para linchamento. Porque, por exemplo, voltando aqui ao BBB, existe um grande Big Brother aí, que é esse olhar, que é o telespectador. Então, assim, ele se anima pela treta, e aí ele quer manter ou tirar alguém do programa frente ao que ele está se divertindo, frente ao que ele julga que é razoável de acontecer. Não interessa, mas existe um consciente coletivo ali que está decidindo aquilo. E essa é a manada. É o que a maioria decidiria naquele momento. Entendi, mas partindo desse pressuposto aí, a Carol Conká não deveria ficar? Porque ela era causadora de treta, pelo que eu ouvi dizer. Mas ela sempre foi a vilã desde o começo. As pessoas odiaram ela. E ela ficar seria um prêmio. Ela deveria ser punida. Já que é pra tombar, tombei. Que a visão dela era da Lumena. Essa galerinha, ela se tornou o mal. Tem que sair. E aí tem o legal. Então, é isso que é o divertido nesse experimento social. Porque quando esse experimento, tudo isso, a gente mostra o seguinte. Existe uma maneira da gente mexer no coletivo. E se a gente não ficar atento, a gente se torna esse coletivo que está sendo mexido. Bota fé. Por isso que é importante a gente entender os fenômenos. Achei interessantíssimo. Eu vou até encher o meu gin de novo. Né? Você não sai daí, não. E ficar buscando, né? Eu vou pegar E ficar buscando, né? O que é isso? Quando a gente pensa nos nossos pais, a gente tem que pensar em problemas de outra década, outros dilemas, outras necessidades. E agora são outras coisas. E isso que é muito importante que o Léo falou, de como você imprime uma certa identidade nos seus filhos quando você diz que ele não tem alguma coisa. Uma coisa é ele não ter, outra coisa é você falar para ele assim, mas você pode aprender a ter. Porque, por exemplo, uma coisa que eu falo muito para os meus moleques, eu falo assim, quando eles falam assim, ai mãe, eu não sei fazer isso, eu falo assim, vem cá, tem alguém no mundo que sabe fazer essa bagaça? Se tem, a gente só precisa aprender como.
Pô, Então fique calma. pô. É. Fica Por calmo aí, que não me por estressa, não. Não, deixa caralho. o saco. Porque que aí pariu. que entra o efeito manada. Porque assim, E o tira a efeito porra da manada. bunda da cadeira e vai levantar e vai fazer. Mas aí você tem que ensinar como levantar a bunda, o que ele tem que buscar. Porque assim, o difícil mesmo é treinar a molecada. Ninguém nasce pronto, gente. Mostra A como gente tá faz, aqui né? no Muitas mundo vezes pra não fazem aprender. por isso, né? Muitas vezes eles não se mexem por causa disso, né? Porque não sei como fazer. Eu não sei por Não onde eu sei o que fazer. começo. Você Não precisa, sei às por vezes, onde só começa. botar. Às vezes o pai e a mãe, eles não precisam também saber. E às vezes é muito mais honesto falar assim com o filho, assim, olha, eu não sei por onde a gente começa, mas a gente pode descobrir junto. Mas o descobrir é entender que existe um processo de começo, meio e fim. E isso que é o pensamento, às vezes até científico da história, porque você cria um método. Achei interessante. Legal. Conversar com A vida não é uma outra coisa simples. A vida não é uma coisa simples, né? A gente Cara, não sabe, nunca foi. a gente não sabe de Difícil. nada, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Cara, não, e aí passando assim por um assunto mais, sei lá, espiritual e tal, da coisa, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, não, cara, porque não pode ser só isso aqui. Aí eu falei assim, caralho, mas só isso aqui é muita coisa. Coisa. O problema é que só isso aqui é só isso aqui, porque o mundo tem muito mais isso aqui. Olha, eu não acredito que seja só isso aqui, mas eu acho que isso aqui não é pouca coisa não, bicho. Isso aqui é pra doido. Eu acho que isso aqui é estágio pra maluco, entendeu? É. Nossa senhora, É. aqui não é fácil não. E a maioria das pessoas não aproveita absolutamente nada, já percebeu? Sim, Não claro. aproveita o mundo. Não aproveita o mundo que existe ao nosso redor. É O verdade. que, Léo, mas assim, o que é aproveitar? Você aproveita a vida? Nossa. Você acha que você aproveita? Aí é um ponto muito importante mesmo. Porque ao mesmo tempo que Léo é a a gente vida louca. entende que ninguém aproveita muito, aí a gente volta de novo ao BBB. Para de balançar o microfone, pelo amor de Deus. Quando a gente olha a vida das outras pessoas acontecendo dentro de uma câmera 24 horas por dia, é fácil entender o que o que elas deveriam fazer frente ao que você entende de tudo. Porque aproveitar é entender as contingências envolvidas num processo e transformá-las num resultado à frente. E aí a gente precisa de uma coisa essencial, que é o controle da nossa ansiedade. Ai, gente, você é ansiosa? Eu sou ansiosa pra caralho. Nossa senhora, eu sou ansiosa Eu sou demais! O ansioso pensa muito no futuro, né? Projeta muito o futuro, né? Não Porque a sabe gente o que tem vai que acontecer no controlar, a futuro. gente tem que aproveitar Antecedência. tudo, a gente tem que viver o momento. E aí, o que é o Eu- momento? É tudo ao mesmo tava tempo falando- agora? Tá falando de coisas mais simples, do tipo, no lugar de perder tempo me estressando numa discussão de WhatsApp sobre um tema que não vai mudar o mundo e nem vai mudar a minha vida, por que não aproveitar a minha cidade, por exemplo? Né? Vai passear. A gente mora em Brasília, aqui não tem mar. As pessoas fazem o quê, né, da vida? Ficam na frente da TV, vendo Netflix, passam o dia inteiro no celular, Instagram, Facebook, blá, blá, blá. Mas o mundo tá aí, né, pra gente aproveitar ele. Então, vai pro lago fazer alguma coisa, vai passear no parque, arruma uma viagem pra, sei lá, Cavalcante, que fica aqui perto. E se invente, né? Nesse sentido, assim, sabe? Sai de casa e vai fazer exercício ao ar livre, vai fazer uma corrida. De aproveitar a vida nesse sentido, né? O que é o nosso mundo? O nosso mundo é isso, né? Essa terra aqui é a natureza que existe e a gente não aproveita o mundo que a gente tem. Porque a gente criou esse outro mundinho, né? Essa bolha. Social aqui, essa bolha, e a gente fica preso nela, né? É nesse sentido, assim, tem muito mais coisas para fazer na vida, né? Eu estava comentando com os amigos que esses últimos anos, assim, eu me vi
querendo fazer outras coisas, sabe? Querendo conhecer mais o mundo, querendo viajar. Ainda não tenho dinheiro suficiente para isso. Né? Esses dias eu tava pesquisando passagem para Oslo. Eu falei, porra, vou ficar um mês em Oslo, velho. Em Vou Oslo? viajar pra Noruega. Onde fica Tava pesquisando a quando é que faz que tem um tempo mais quente lá, né? Porque vocês... Onde fica Oslo, Léo? Desculpa a minha ignorância aí. Noruega, né? É Noruega. lá no subindo Cabeça a de Europa, lá tamanho. perto da onde tem a aurora boreal. Sai da bolha. Porque assim, pô, imagina a Noruega, né? É quase uma outra civilização se a gente compara com o Brasil, né? Com certeza. Então, me bateu essa vontade, assim, sabe, nos últimos anos, de, cara, eu tenho que fazer algumas coisas desse tipo, ver mais a vida, né? Ver outras vidas para isso até traz um pouco de sentido para a nossa também, né? Conhecer outras culturas, ver outras coisas. O nosso mundo é muito grande e a gente está preso dentro de casa vendo Netflix. Isso tem me incomodado, assim, é uma coisa que eu... Entendi. Eu tô tentando zerar House, mas não tá rolando ainda, porque eu tô arrumando coisa aqui pra fazer. House me ajudou muito na vida. Cara, eu não terminei House ainda. É meu referencial de... Preciso ver House. Mas é interessante o que o Léo falou. Eu sou série maníaco, né? Eu assisti todas já. Jura? Não me conta, ó, spoiler. Eu não terminei. Eu não vi a última temporada. Não, A gente então, fez beleza. junto, tá bom? Ah, beleza. Beleza. A última a gente tô na fez. quinta. Tá. Beleza. Mas eu quero ir pro nosso primeiro quadro. Antes que a gente fique aqui o resto da nossa vida. Que é o Meu Amigão Sem Noção. Onde a gente vai contar uma história nossa. Ou então de um amigão nosso que, né, cometeu um ato sem noção. Eu vou começar aqui. Eu vou falar um pouquinho do meu amigão sem noção. Não precisa ser amigão mesmo não, tá, gente? Até porque eu tenho certeza que a gente vai contar muitas coisas de pessoas que não são mais nossas amigas. Mas eu vou contar de um amigão meu que é um ex-namorado, na verdade. E não é mais amigão. Cara, ele era muito sem noção. Tipo, é um negócio muito cabuloso. A gente tinha um relacionamento, assim, muito instável. Ele era muito ciumento e eu sou uma pessoa super de boa. Mas como ele era um cara muito ciumento, fui acabando ficando muito ciumenta também. Eu tava ficando aquela coisa. E era assim, ele era um namorado do trabalho. Então a gente namorava durante a semana e sexta-feira a gente terminava. Cara, sexta-feira sempre tinha um rolo, uma treta e a gente terminava. Mais o que fazer, né, minha amiga? Caralho, era um inferno. Quando a gente não ia ficar junto no final de semana, a gente terminava na sexta-feira. Gente, era... Ai, que preguiça. Mas enfim, era isso que acontecia. Aí teve uma vez que a gente terminou e que eu fiquei em casa chorando, me lamentando. Ai, terminei, eu acho que dessa vez foi pra sempre, não sei o que, lá. Passei o final de semana todo chorando em casa. Quando deu segunda-feira, eu fui pro trabalho e tal, aí ele, a gente precisa conversar, eu tô ok, vamos conversar, e conversa vai, conversa vem, vamos voltar, porque eu senti sua falta, e eu também senti, beleza, a gente voltou. Aí voltamos na segunda-feira, uma segunda-feira normal. Aí, terça-feira, ele vira pra mim, me chama lá no meio da minha sala e fala assim, eu preciso falar com você, tá? Dá um pulinho aqui. Aí eu fui lá, a gente foi conversar na escada, aí ele virou pra mim e falou assim, o que você fez no final de semana? Aí, eu, pra não ficar por baixo, pra não dizer que eu passei o final de semana inteiro em posição fetal, chorando, porque a gente tinha terminado, eu virei pra ele e falei assim, fui numa festinha. Aí ele, com quem? Aí eu, com a Poliana, que era uma amiga minha da época, né? E eu nem tinha combinado nada com a Poliana. Eu falei assim, com a Poliana. Aí ele falou assim, e onde vocês foram? Você ficou com alguém? Aí eu falei assim, não, pô, fala sério, tava sofrendo porque a gente terminou, não tava afim de ficar com ninguém, eu só queria mesmo desestressar um pouquinho e tal, não sei o quê. Aí ele virou e falou assim, ok, é porque eu recebi um e-mail e eu achei meio estranho, por isso que eu tô aqui falando com você primeiro. Aí eu falei assim, que e-mail? Ele, depois eu te mostro. Aí beleza, a gente foi pra cada um pra sua sala e tal, e eu fiquei encucada com aquilo, né? Daqui a pouco ele vai lá na minha sala de novo e fala, vem cá, deixa eu conversar com você. Aí ele me levou lá na sala dele e falou assim, olha, pra você não dizer que eu tô mentindo. Aí ele foi e abriu o e-mail dele. Ele tinha recebido um e-mail dizendo que tinha me visto. Eu falei assim, olha, fulano de tal, não quero falar o nome porque ele sabe que é ele. Ele vai ouvir porque ele é stalker, entendeu?
E aí, o e-mail tava lá, olha, fulano de tal, eu sei que você e a Luciana estão juntos e tal, então eu só queria te dizer que ela ficou com uma pessoa na festinha não sei aonde, não sei o que, tava ela e a Poliana. Gente, eu passei o final de semana em posição fetal, chorando, nem deu tempo de combinar com a Poliana que eu tava nessa festa pra ela confirmar, nem deu tempo. Aí quando eu vi aquele e-mail, eu falei assim, meu Deus, eu namoro um psicopata. Foi o que eu pensei, eu namoro um psicopata. Aí eu falei assim, que absurdo! Como que essa pessoa sabe? Eu não fiquei com ninguém, tipo, dando a louca, né? Aí ele falou assim, não, pra você ver que tem gente que tá te observando. Eu falei assim, então tá bom, responde essa pessoa e pergunta quem ela é, e não sei o que, lá. Aí ele, tá bom. Aí ele foi, respondeu. Mas foi você que escreveu? Peraí. Não! Léo, o negócio foi muito mais sério. Você não tá entendendo. Ele criou um e-mail fake pra mandar um e-mail pra ele mesmo, pra dizer que tinha me visto numa festa com a Poliana no final de semana. Sendo que eu passei o final de semana em posição fetal chorando por conta dele. Aí, beleza. Não, e o pior foi porque ele passou, assim, tipo, 2 dias trocando um e-mail com ele mesmo, falando sobre esse assunto. Você tem noção do negócio dele? E quanto mais eu via as respostas, que ele me chamava pra ler as respostas, que ele ia lá na mensagem e falava assim, vem cá, recebi uma resposta. Aí eu ia lá, ele me mostrava a resposta que ele mesmo mandou pra ele mesmo. Que viagem é essa, velho? E aí eu ficava lendo e pensando, meu Deus, eu tenho que terminar com esse cara. Meu Deus, eu tô... Não, gente... Se não é sem noção, eu não sei mais o que é, pelo amor de Deus, eu vou te falar. Não, mas eu não admiti que eu não tava nessa festa. Eu só falei que estavam inventando coisa. Nossa. O que aconteceu, Léo? Qual uma pessoa sem noção? Qual o seu amigo sem noção, Léo? O Léo tá com medo de falar que é ele mesmo, ó. O que eu contribuí? Já pensou? Ah, sei lá, eu passei por uma situação assim, mas faz muito tempo. Ainda era na época lá do nosso trabalho juntos, né? Ali na CETIS. Muito tempo também, atrás. Muito microfone. Muito tempo né? atrás. Aham. Situação, assim, Conta, temos Léo, qual é o poucos seu dedos. amigão sem Não. noção? Então, uma situação, né, que aconteceu lá no passado, que foi o seguinte, a gente tinha um grupo de amigos, eu não sei se eles vão ouvir, você tem eles, um dos garotos num grupo. Não, nem tá E a gente tinha prestando atenção. a gente tinha um grupo de amigos, né? E aí eram 3 meninos e a gente tinha as namoradas, né? Cada um tinha as namoradas. Eu tinha começado a ficar com uma garota e aí esse grupo de amigos, a gente saiu algumas vezes, viajou e tal. E teve um momento que um dos casais teve uma briga. Eles tiveram uma briga e meio que estavam separados, assim, né? Dias sem se falar e tal. E aí a gente, como estava muito próximo, todo mundo se conversava e tal, e eu liguei para ela. Ô, fulana, o que tá acontecendo e tal? Como é que vocês estão? O que tá rolando? Não sei o quê. E ela me explicou que eles tinham brigado por uma coisa boba, coisa de namorado mesmo, assim, né? Mas que daqui a pouco podia resolver, mas que estava tranquilo. Justamente nesse dia, era um dia que eles tinham marcado para fazer um jantar com outro grupo de amigos. Falei, e agora? Vocês não vai no jantar? Vocês não vão no jantar? Ela acho que eu vou ter que ir sozinho. Pô, sacanagem. Então vai, né? É isso. Depois a gente conversa. Eu tava ficando com aquela menina, a Andréia, naquela época. A gente saiu nesse dia, eu saí com a Andréia, voltei, deixei ela em casa, já era de madrugada, meio da madrugada, e depois que eu deixei ela em casa, Foi sumido. Eu atendi e perguntei, né? Achei que era essa amiga. Falei, e aí, fulana, tudo bem? O que aconteceu? Como é que foi? E ninguém falou nada. Estranho, eu falei, estranho. Eu chamei o nome dela mais algumas vezes. E aí, o que aconteceu? Não tá conseguindo falar e tal. E só, desliguei. Quando foi no dia seguinte, isso foi no sábado, né? Aí passou o domingo, quando foi na segunda-feira, esses 2 amigos estavam juntos. E meio que me ignorando. Eu não estava entendendo por quê. O que
está acontecendo? E eu vi eles afastarem e de vez em quando lá no almoço, que tava a galera, tinha umas piadinhas, tinha umas coisinhas, né? Eu não tava entendendo aquilo. E aí, o que eu fui descobrir depois? Rolou uma treta lá entre... Não sei se as famílias se conhecem, as mães se conhecem. Tá? Só sei que a mãe dele ficou sabendo que eu tinha falado com ela. E a mãe dela, porque eu tava conversando, ela falou, eu tava conversando com meu amigo e tal. A mãe deve ter comentado com a outra mãe, dizendo assim, olha, minha filha não precisa do seu filho, ela já tem um amigo. Meu Deus! Tipo assim, sabe? Meu Deus! E aí ele achou que eu tinha aproveitado o momento pra dar em cima da guria pra ficar com ela. E ele simplesmente não conseguiu, não acreditou no que aconteceu. Porque minha mãe não pode estar mentindo. Eu falei, cara, eu não sei como é que tua mãe... essa história chegou no ouvido dela, né? Mas... Caraca, com mãe? Como que rolou mãe na história, cara? Exato. Isso. Depois, anos depois eu descobri, assim, eles se conhecem, as famílias se conhecem mesmo, né? A mãe dela ouviu a gente conversando no telefone, ela deve ter comentado alguma coisa, né? Tava conversando com meu amigo e rolou uma fofoca entre elas, nesse sentido mesmo, minha filha não precisa do seu filho. Meu Deus do céu. Tá armando muita confusão. E aí ele não aceitou a minha argumentação lá, dizendo que não tinha nada a ver com o que ele estava achando. Que não tinha rolado nada. Ele achou que eu tinha saído com ela. Eu ia me encontrar com ela de madrugada depois que eu tivesse saído da casa da moça. Depois daquele dia... Tô chocado. A amizade acabou e os dois se afastaram. Cara, que bosta! Que bosta, Léo. Caraca, que ruim isso. Como você tá hoje? Muito sem noção. Já passou, né? Sim. Pô, 2000 e quanto? 2002, né? Tem muito tempo. Pô, tem muito tempo. Isso me deixou bem abatido na época, sabe? Fiquei Ele bem era muito seu sentido, amigo, assim? Ou você ficou sentido por quê? Como você se sentiu? Nossa, por se causa tem da uma pergunta situação mais mesmo, de né? terapeuta do que essa na vida, eu desconheço. Como você se sentiu? Assim, Deita, Léo, no divã. Como você se sentiu? mausaço, né? Assim, tipo, primeiro por causa da questão da confiança, né? Eu também não estava entendendo o que estava acontecendo direito. Tentei me explicar, não fui aceito e fui, né? Fiquei como vilão da história, né? E não consegui reverter aquela situação. Então, foi meio pesado. Aquilo me afetou durante, sei lá, vários e vários meses. Assim. Que bosta isso, vou te falar. Mas é isso. Nossa, Kelly, qual é o seu amigão sem noção? Conta, Kelly. O meu amigão, sem noção, é uma história do tempo da faculdade também. Da faculdade, Lá vamos nossa, nós, senhora, em 1998. Não, 98. Eu trabalhava numa empresa que deixava carro comigo. E eu fazia psicologia, né? Então, assim, da psicologia tem poucos meninos. Mas eu sempre andei com os meninos. Eram poucos, mas estavam comigo. E eles queriam me desencalhar. Assim, aí eles queriam... Fica com você. Eu não conseguia ficar com ninguém, porque eu era gordinha, estabanada, né? Aí, como eu tava com o carro da empresa e eu queria ficar com o menino, aí eu falei assim pra ele assim... A gente tinha que tomar ou mais uma cerveja ou a passagem do ônibus. Sabe aquele momento? Sei. Aí eu queria impressioná-lo. Aí eu falei assim, ó, quebrado. eu te levo pra casa. Só que ele morava no Gama, caralho. Ele morava no Gama. Aí tá. Aí eu com o carro da empresa. Falei assim, eu vou levar o carro Eu já pro namorei uma Gama. A gente menina vai do beber Gama. mais uma cerveja. A gente vai pro Gama. E meu amigo sem noção é ele mesmo, entendeu? Aí eu fui levar ele pro Gama. Tá, e meus amigos, leva. O apelido dele era Ruaneiro. Ruaneiro? Ruaneiro. Leva o Ruaneiro, que é ali, você vai se dar bem hoje. Eles me botaram uma pilha. Eu falei, bom, vou levar o Ruaneiro. Vou ficar com ele.
Aí tá, eu fui lá, do Gamba, balão do Gamba, a noiva do Gamba, aquela fantasma, não sei o que lá. Tá, cheguei no Gamba. Obrigada. Tchau. E desceu do carro! E eu fiquei dentro do carro, falei assim, cara, eu trouxe o cara do Gamba e não comi ninguém. É essa a minha história do meu amigo sem noção, entendeu? Eu levei uma pessoa no Gamba e não comi ninguém. Ele desceu do carro e foi embora e nem olhou pra trás. Você tem que ver que isso é muito... Não, ele não olhou pra trás. Isso é... Cara, eu levei ele no Gamba. Ei, eu vou te falar que isso é vida masculina, viu? Vida masculina. Homem Eu é levei assim. um cara no Gamba e não comi ninguém. Homem é assim, leva a gente pra tudo que é canto. Tá, Lu. Aí a Luciana falou assim, Kelly, você Isso vai contar essa acontece história? o tempo Sim, todo, mas né? eu casei com meu marido em 2003, é muito tempo depois. Eu perguntei mesmo, né? Porque o amigo dela, o marido dela é meu melhor amigo. Mas Você vai perguntar, vai falar isso, ele vai ouvir, você pode falar. Cara, mas eu queria contar alguém sem noção. Até hoje eu falo, caralho, eu te levei no Gamba, filha da puta. Não, né? Mas sério, isso não é muito, assim, um relato masculino que faz isso é mil vida coisas de homem, nas na mulheres. verdade. Total, não é? Isso aí é tipo todo dia, né? É, mas é Isso aí realidade é tipo masculina, cara. Realidade masculina. A gente investe e não come nada. É foda. Ô, Léo, vou te dar um abraço. Custo-benefício. Não. É assim, né? Mas é assim mesmo, Kelly, é assim mesmo. Vida Muito masculina é assim. Não, Investe gente. pra caramba. Não, e eu levei nada. o cara no Gamba, gente. Eu fui gentil. Eu fui conversando com ele até lá. Eu pegava na perna dele, gente. Aquele papinho E ele me deu um beijo masculino. na bochecha. Aquele Na papinho. bochecha e Não, desceu do tá carro. tudo bem, passou, amiga, tá tudo bem. Não. Imagina só, passar a marcha e falar assim, opa, passei a marcha errada, o carro é automático. Naquela época não era esse automático. momento. Eu tentei, eu passava a mão da perna dele assim. Não, é sem Nada. noção. Ué, Sem amiga, noção. agora você entende como o homem se sente também, né? O Léo, Eu entendi, ele era... eu entendi como a Kelly se sentiu naquele dia. Como homem, eu não sei. Mas naquele dia eu me Mas senti uma bosta. Mas é desse jeito, eu Fui acredito, chorando né? até Guará. Do Gama ao Guará chorando assim. A gasolina tá acabando, né? Não, ela foi chorando porque tudo que ela queria era dar naquele dia. Eu queria dar. É. Boca, na boca. Falar assim, nossa, foi muito legal você ter me trazido aqui. Finge! Finge. Beleza, nosso outro quadro, então, que é o Aceita que Dói Menos. Léo, qual é o seu Aceita que Dói Menos? Uma verdade que ninguém quer aceitar, mas que você sabe que é uma verdade que as pessoas tinham que aceitar. Ah, meu Deus do céu. Fudeu de vez! Ai, meu Deus do céu. Meu branco, agora é o momento do branco. Não, eu tinha que ter me preparado melhor essa porra. Vou te falar Aceita o que- meu então, enquanto você vai pensando no seu Aceita que Dói Menos. Isso. O meu Aceita que Por Dói favor. Menos é o seguinte. A situação que a gente tá falando em Covid não é culpa do governo. É culpa nossa. A gente é doido. A gente que aglomera, a gente que vai em balada, a gente que vai em festa, a culpa não é do governo. Eu vejo o pessoal dizendo que, porque o governo tinha que fazer isso, o governo tinha que fazer aquilo, e a culpa é porque não tem UTI. Cara, o governo pode dar UTI pra caralho, que a gente vai ocupar todas essas porras, porque a gente continua saindo, e eu acho que o reflexo do carnaval é o que tá acontecendo agora, entendeu? Essa galera toda que eu vi na rua aí aqui no Sudeste, onde eu moro, essa galera que eu vi em todos os cantos do Brasil, nesse tanto de vídeo que eu recebi, isso é reflexo do que está acontecendo agora, entendeu? Aí eu vejo o pessoal fazendo protesto, e vamos na frente da casa do governador, vamos não sei o que, no presidente. Eu falei assim, gente, a culpa é nossa. A minha verdade, aceita que dói menos, é essa. A culpa é nossa e a gente tá arrumando um outro culpado que não seja a gente. Falei. Pronto, Kelly, é sua vez agora. Qual é o seu aceita que dói menos? Chaves é muito chato. O quê? Ridículo. Eu falei que esse quadro ia ser polêmico. Eu vou cortar ela agora. Chaves é uma bosta. Meu Deus, eu vou colocar outra pessoa no próximo podcast. A pessoa que diz que Chaves é ruim. Chaves é um clássico. Pelo amor de Deus. Chaves é muito chato. Chaves não rouba ninguém, não bate em ninguém, pelo amor de Deus.
aquelas piadinhas assim, isso é pra achar engraçado? Nossa, Kelly, vou te falar, desculpa, mas eu tô fazendo isso pra evitar a fadiga. Chato, mesmo. chato. Não, é a verdade da Kelly, né? Porque 1,5 Vai lá, bilhão Léo, de a pessoas sua não verdade concordam com agora. isso, mas tudo bem. Sei lá, talvez uma seita que dói menos é. Não adianta você querer mudar alguma coisa em você ou na sua vida se você não se esforça e não se mexe para isso. Isso é muito fácil, Léo. Para. Não. Você abriu qual Bíblia de autoconhecimento aí e soltou essa não. frase? Mas isso é uma seita que dói menos, Kelly. Não, porque... não. é sim, total. Tá, Porque continua. Porque a gente Desculpa. quer mudar Desculpa. sem fazer Eu nada. não quero julgá-lo. Tá Vejo bom, muito desculpa. mentira, assim que é assim. Mas é porque eu concordo com você, Léo. Eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso. As pessoas que querem alguma coisa diferente, mas não muda um A pro negócio acontecer. Isso, então, se você. Ou- Embora pareça as- lógico, ah. eu aprendi que nem sempre é lógico pras pessoas. Sério. Então, Que é? tipo assim, é que nem as resoluções de final de ano, né? Ai, que As preguiça. resoluções de final de ano, a inutilidade delas, né? Porque são revoluções, né? Sim. Coisas que você fala ali no calor do momento, que você está super motivado e não. Depois você não consegue, a pessoa não consegue botar em prática porque é um sonho muito grande, né? Os sonhos muito grandes, eles ficam muito distantes e se tornam irrealizáveis, né? Porque você não Metas grandes, não né? executa, você não executa, não consegue, então, revoluções de fim de ano. Se você continuar nelas, você não vai conseguir resultado, né? Então, aceite que isso não funciona, que dói. Bota Entendi. fé. Bota Não. fé. Eu gostei. Apesar da piada, eu entendi o que você falou. Porque assim, a gente tem que Serviu? saber Serviu. o passo de acordo com a nossa perna, entendeu? E muitas vezes a autossabotagem começa por causa disso mesmo. Porque a gente escolhe uma coisa pra gente conseguir que é muito amplo. E a gente não delimitou etapas para aquilo. Exatamente. Eu acho Muito que genérico, né? muito Foi muito genérico. Tá certo, apesar da minha piada, que eu nunca vou perder, entendeu? Não, mas eu acho que é isso mesmo. Vou te falar, pessoal que fica almejando alguma coisa. Cara, vou te falar, se tem uma. Chaves é chato. Não, ridícula. Eu vou bloquear a Kelly, pelo amor de Deus. Eu gosto. Chato. Eu gosto demais de chato. Todo mundo já. Não, relaxa, você não cai ela no banheiro que você vai passar. Mas, cara, eu vou te falar que eu tenho uma preguiça gigante de resolução de fim de ano, cara. Se tem uma coisa que eu acho genial é esse negócio do dia acabar e do dia seguinte começar tudo de novo. Você não precisa esperar 365 dias para você poder fazer uma resolução para os próximos 365 dias. Cara, beleza, quer fazer uma resolução para o próximo ano? Beleza, começa agora. Você não precisa esperar dezembro para isso acontecer, não. Você não precisa entupir a academia em janeiro, em fevereiro. E aí tem carnaval, aí passou o carnaval, você sai da academia. Bicho, tem uma coisa que eu odeio. É porque eu vou pra academia. Isso é uma coisa que eu odeio. É janeiro e fevereiro, cara. Porque janeiro e fevereiro tem 803 bilhões de pessoas na academia que estão lá só por conta do carnaval. Caralho, sai, está atrapalhando meu rodízio no aparelho. É o que eu penso, entendeu? Que saco. Aí dá o quê? Dá março, abril, você não vê mais ninguém lá. Às vezes você vê alguém em março. Eu falo assim, não é por conta do carnaval. Mas aí, abril já sumiu aquela pessoa, sacou? A pessoa que eu dou valor na academia, aquela pessoa que tá lá, tipo, agosto. Porque julho tem férias de final de meio de ano também de criança. Tipo, agosto, setembro. Essa pessoa que tá em agosto, setembro na academia, eu olho, tipo, yeah, baby. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Quinta-feira, 8 horas. Quinta-feira, 8 horas. da noite, exatamente. É chegar na academia, porque isso já aconteceu comigo. É chegar, não tanto quanto meu marido é o doido da academia, né? Mas é chegar na academia no final de semana, você tá terminando uma série, e aí o pessoal da academia tá apagando as luzes, sabe? Você tá tipo 10, 11, tuf, apagou a luz, assim, caraca, 12, 13. Aqui é bodybuilder,
É isso que eu quero lá na academia, não é isso tanto de gente que fica... Ai, porque janeiro e fevereiro, projeto verão, porque resolução de ano novo, vou perder 2 quilos. Ah, vá! Ah, eu tenho preguiça, desculpa. Sorry. Qual era o nosso outro quadro que eu já esqueci? Ah, é o Se Liga na Dica! Se Liga na Dica, eu adoro esse quadro, eu vou te falar. Que ele nem começou e eu já adoro esse quadro. Ah, gente, essa parte eu não fiz a lição de casa. Essa parte eu não. Vou te falar, viu? 2 pessoas. Eu dica? também não fiz. A dica: tome sol. Medite. Medite? Ai, medite. Uma meditar. coisa maravilhosa que eu descobri nessa Meditar. pandemia, sabia? Deixe um tempo só pra você mesmo. Faça sexo. Melhor. Beba. Melhor. Se hidrate. Tá, ok, minha dica. Acabou. Não, dica fantástica, eu Cadê a acho. dica? Léo, qual é o Se Liga na Dica que você tem pra hoje? Deixa eu ver. Uma das coisas é o recado que está dado, né? Saúde, agora, o investimento na saúde e no bem-estar é essencial, se a gente quiser continuar nesse mundo, né? Só se você quiser continuar por aqui, só. Só por isso, só isso. E uma outra coisa, assim, que eu vejo muitas pessoas fazendo, né? Eu vou tentar. Então se liga na dica, né? Não diga eu vou tentar, porque eu vou tentar nunca acontece. Nunca rola. Então, se você tiver o pensamento de eu vou tentar, pode esquecer que não vai rolar, né? Então, tira da sua vida a frase, né? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vou dar uma tentada. Vai lá e faz. Vou dar uma tentada. Então, vai lá e faz. Se mexe, né? Se mexe. Pô, Léo, excelente dica. Amei.com.br. Kelly, qual a sua... Se liga na dica do nosso primeiro podcast maravilhoso. Já entendeu? Deu? Não. Então, eu acho que assim. Você só falou pra não assistir Chaves. O autoconhecimento não vem da contemplação, vem da ação. Então, assim, em cima do que o Léo falou, que é tentar, aprenda a fazer e entender o que você está fazendo de errado. Porque, assim, uma das grandes pretensões nossas é achar que a gente já sabe tudo. Não, gente, a gente está aqui para aprender e a gente tem tempo. Se você se acalmar e entender, você aprende qualquer coisa. Porra, é verdade. Eu tô 100%, assim, totalmente alinhado com isso. Eu tô 100% alinhado com o que você falou, sabia? Sobre isso, né? A gente não sabe realmente nada, né? O nosso conhecimento sobre todas as coisas é muito pequeno. Então, a busca pelo conhecimento ele é engrandecedor, né? Dá valor para a vida, dá sentido para a vida. Eu acho que é essencial para a gente conseguir. Dado muito esses últimos tempos sobre nutrição, sobre autoconhecimento, sobre um pouco de filosofia, né? É porque o Léo tem umas receitas fantásticas, por isso que eu dei esse chilique aqui. Mas é um podcast, as pessoas não estão vendo, mas eu dei um chilique aqui. Então, até um se liga na dica também, né? Adquirir conhecimento de diversos tipos, isso exercita o cérebro, a gente fica mais inteligente, né? Eu tenho acompanhado. Encontre bons professores também. Eu tenho estudado bastante, eu te falei, nutrição, autoconhecimento, um pouco de psicologia, então Clóvis de Barros, Leandro Carnal, Pedro Calabres, que é um neurocientista. Amo também. O Flávio Passos, que é um estudioso de nutrição aí. Kelly Genari, se liga nessa aí. Fantástico. Ela é massa. E é isso, né? Fantástico, Léo, fantástico.
Vamos ser mais. E a gente Meu, se descobre, liga né? na- A gente descobre um universo muito grande por trás dessas coisas todas que a gente aprende, que são novas pra gente. Pô, total. A gente Nova tem que ter vida, uma a gente descobre cabeça. uma nova vida. A gente tem que ter uma cabeça aberta para poder absorver todas essas coisas novas que estão chegando. Porque o que eu mais vejo hoje, Léo, sendo bem sincera, sabe? A galera mais fechada, assim, não quer saber muito do que tá rolando, quer ficar numa bolhazinha, sabe? Era muito a minha realidade. Eu tava muito numa bolha no sentido do Covid, né? Falando do Covid. Eu tava muito numa bolhazinha e tal. Mas é muito uma realidade do que a gente vê hoje, né? A galera tá muito assim. Mas o meu Se Liga na Dica de hoje é, na verdade, o podcast que me deu a ideia de fazer todo esse podcast, que é um podcast chamado Calcinha Larga. Tá no Spotify. É muito divertido. Calcinha Larga. Calcinha. Bicho, é engraçado demais. É o quadro. Eu assisti o da Malu Mader. Eu passei vergonha, porque assim, todo mundo no meu prédio achou que eu era doida, porque eu ria, que eu passava mal, assim, que eu precisava sentar. Era muito divertido, muito engraçado, elas são muito espontâneas. E a minha dica é hoje desse podcast, que deu a ideia para esse podcast que está acontecendo aqui agora, que é o nosso primeiro podcast, né? A Patricinha, a roqueira, e a terceira roda, Léo, que eu já falei, que não é tão assim de fora, porque se não fosse você, a gente não montava o nosso triciclo. Então eu queria agradecer muito você, foi muito divertido, né, Kelly? Nossa, sensacional! Nossa, foi muito divertido. Uma Vocês pessoa. gostaram? Vocês gostaram? Fala aí, pessoal. Fala aí, da quem live. tá aí, ó? 3 pessoas. Duas pessoas. Sou muito famosa, Léo. Eu Tem gostei. 2 pessoas assistindo minha live. É por isso que a gente faz assim, porque Eu tem gostei, duas. eu gostei. É isso. Léo, foi ótimo te ter aqui. Um beijo gigante pra você, Aham. viu? É muito querido, nosso primeiro convidado do nosso podcast. Um beijo gigante pra você. Legal. Beijo pro Maurício. Agora a gente vai se E até pegar. Beijo. Não, agora mentira. é nóis. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.